Lina, em seu novo rumo. Uma semana e meia seguida de viagem, Carlos Augusto, enfim, juntamente com sua amada Alteza Francesa e seus companheiros de viagem, chegam à morada de seus pais britânicas, localizada na cidade de Londres. Carlos Augusto sorri alegremente enquanto diz: Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Puxa, jovem Carlos Augusto, realmente seus pais possuem uma bela morada aqui em Londres, diz o cocheiro Geraldo. Carlos Augusto sorri repleto de satisfação enquanto diz: Senhoritas, por gentileza, queiram adentrar-se em vosso novo habitar. Elsa ligeiramente observa a expressão tristonha no rosto de sua amada Alteza e diz: Por gentileza, minha menina, vamos adentrar a esta morada, pois senhor Carlos Augusto há tempo nos convida. Sim, minha amada Elsa, saibas que irei adentrar nesse exato instante. Me compreendes? Logo após, todos adentram a morada. Os pais de Carlos Augusto, ao rever o filho novamente, sentem-se tomados de alegria. Meu filho Carlos Augusto, finalmente estás de regresso desta viagem, diz a mãe deste enquanto o beija com ternura. Carlos Augusto em imediato diz: Sim, mamãe, já estou de regresso novamente, e desta vez estou acompanhado dos meus amigos. Saibas que este é o senhor Geraldo. Geraldo rapidamente beija amigavelmente uma das mãos desta senhora e diz: Muito encantado, senhora. Ora, gentil cavalheiro, saibas que a mim também será um enorme prazer recebê-los em meu habitar. Carlos Augusto carinhosamente abraça a mucama Elsa e diz: Minha querida mamãe, saibas que esta simpática senhora chama-se Elsa. Ela é a mãe da minha futura esposa, senhorita Lina Onda Alcântara. Muito encantada, senhora Elsa. Gostaria que soubesses que tu possuis uma filha muito encantadora. Eu poderia até mesmo igualá-la a uma filha da nobreza, me compreendes? Lina imediata regala seus lindos olhos azuis e diz: Muito grata, senhora, por vossa tamanha gentileza, mas gostaria de notificá-la que a única coisa que eu carrego de nobre nesta minha existência é minha amada mamãe Elsa. Me compreendes? Nesse instante, a mãe de Carlos Augusto observa a meiga princesa Lina de cima a baixo e logo após ela diz: Nossa, realmente tu sois muito encantadora, senhorita Lina. Saibas que eu, junto a meu esposo Ernesto, o pai de Carlos Augusto, faremos muito gosto de sua união com o nosso amado filho. Lina, neste breve instante, sorri levemente enquanto pensa em seu íntimo. Nossa, eu gostaria de saber como esta senhora ficasse sabendo que eu me separei de meu amado Henry e irei unir-me a Carlos Augusto. Logo após, a mãe de Carlos Augusto diz toda sorridente: Meus novos amigos, gostaria de notificá-los que vossos aposentos já estão prontos. Portanto, se desejarem recolher-se, eu irei instalá-los agora mesmo e gostaria que sentissem totalmente à vontade. Afinal, este habitar também é vosso a partir de agora. Lina ligeiramente abre um sorriso nos lábios e diz: Muito grata, senhora. Tu não necessitas agradecer-me, bela dama. Afinal, dentro em breve farás parte da minha família. Me compreendes? Lina não obtinha os conhecimentos sobre o nome da mãe de Carlos Augusto e decide permanecer em sigilo sobre este, enquanto esta diz: Raquel, queiras apanhar esta bela senhorita e levá-la até o seu aposento, enquanto eu conduzirei a senhora Elsa até o aposento dela. E assim aproveito para conhecê-la melhor, me compreendes? A serviçal em imediato diz: Sim, senhora Carmelita, saibas que irei neste mesmo instante. Carmelita era a mãe de Carlos Augusto. Nesse instante, ela olha para a mucama Elsa e diz: Senhora Elsa, gostaria que soubesses que não estou sendo indelicada, mas tu poderias notificar-me a respeito desse ancião que estás acompanhando vós outros? Porventura ele é o pai de sua filha, a senhorita Lina? Elsa em imediato sente-se constrangida com aquela pergunta de senhora Carmelita, mãe de Carlos Augusto, e diz com voz firme: Senhora Carmelita,
Saibas que o pai de senhorita Lina já é ex-falecido, mas quanto a senhor Geraldo, ele realmente é meu esposo adorado. Saibas que dentro em breve será o pai deste filho adorado que carrego dentro do meu ventre. Carmelita, mãe de Carlos Augusto, sente-se surpreendida com aquela enorme diferença de idade entre a mucama Elza e o cocheiro Geraldo. Ela disfarçadamente diz: Puxa, que maravilha, senhora Elza, enfim teremos uma criança neste lar. Afinal, tu nem podes imaginar o quanto essa criança nos fará felizes. Instantes depois, Lina é conduzida ao seu modesto aposento, e lá estando, ela começa a meditar sobre a sua tão tumultuada situação. Puxa, meu amado Henry, por que me traz desta maneira tão desumana e cruel? Tu nem podes imaginar o quanto o amo. Gostaria que tu soubesses que estás a fazer-me falta, pois estou me sentindo presa novamente a uma vida que não desejo. Lina, neste breve instante, se desata a chorar, tomada de grande desespero. Ela encontrava-se prostrada sobre sua confortável cama. Enquanto isso, Henry continua sua caminhada ao lado da serviçal Yara, que neste breve instante diz com voz meiga: Salteador, saibas que eu tenho duas coisas importantes para dizer-lhe. Henry permanecia muito entristecido, afinal, desde que aquele fato horrendo ocorrera, ele não mais conseguia sorrir, pois somente permanecia com o semblante sério a meditar. E neste breve instante ele ora para a serviçal e diz com voz firme: Senhorita Yara, saibas que durante toda a nossa viagem, tudo o que vós proferistes a mim não tivesse importância alguma, portanto, não seria agora que eu iria atentar-me para suas palavras, totalmente vagas, me compreendes? Yara aproxima-se do jovem Henry e diz com voz embargada: Salteador, saibas que dessa vez as minhas palavras será de grande valia para ti. O jovem Henry, apesar de não querer dar ouvidos às palavras da serviçal, diz com voz calma: Pois então, diga-me o que tu tens a dizer, senhorita, porque ainda neste dia irei arrumar uma estalagem para deixá-la. Yara, enfim, toma coragem e diz: Salteador, gostaria que tu soubesses que eu conceberei um filho dentro em breve. Henry imediato regala os olhos e diz, estarrecido: Ora, senhorita Yara, porventura estás insana? Afinal, nem sequer cheguei a possuí-la. E esta maldição tem apenas alguns dias que ocorrera conosco, me compreendes? Yara, neste breve instante, arregala os olhos com um tom de voz expresso pelo jovem Henry e diz: Salteador, saibas que eu sou sabedora disto. Afinal, quem concebeste esta criança em meu ventre foste, senhor Carlos Augusto. E isto ocorreste há 3 meses atrás. O jovem Henry segura forte em um dos braços de Yara e diz esbravecido: Ora, então por que tu não dissesse isto para aquele infeliz, sua idiota? Yara sente-se muita dor em seu braço, pois Henry, esbravecido, apertava-o fortemente. E diz: Salteador, queira gentilmente soltar-me, pois estás a machucar o meu braço. Henry imediato solta o braço de Yara e diz esbravecido: Sua dama vulgar. Salteador, saibas que eu não pude dizer nada àquele sujeito asqueroso, porque ele iria exterminar-me sem piedade, no mesmo instante. Henry olha com o semblante fechado para Yara e diz: Como tu podes afirmar com tanta convicção que aquele sujeito asqueroso iria exterminá-la sem piedade? Yara, suspirando profundo, diz: Queiras perdoar-me, salteador, mas gostaria de dizer-lhe que tu também foste uma vítima de Carlos Augusto, sabias? Henry sente-se totalmente confuso e tomado de fúria. Nesse instante, ele diz com voz firme: Senhorita Yara, pode dizer-me onde tu estás pretendendo chegar com toda esta conversação? Yara sente-se repleta de temor diante do jovem Henry. Nesse instante, ela esfrega uma mão sobre a outra e diz com voz calma: Acalme-se, salteador, e, por gentileza, queiras ouvir-me com atenção. O jovem Henry, com semblante fechado, diz esbravecido: Pois então diga-me logo o que tu tens de importante para relatar-me, senhorita. Yara, chorosa, imediato diz, pausadamente: Salteador, saibas que eu desejava por demais aquele cavaleiro, mas ele enjoava-se de minha pessoa e sempre desprezava-me. Então, em uma de nossas paradas costumeiras, Yara, neste breve instante, faz uma pequena pausa e Henry sente-se muito impaciente e diz:
Ora, senhorita, pare de choramingar e diga-me logo o que tu tens a dizer-me. Yara, muito chorosa, prossegue o seu relato, dizendo: Salteador, saibas que naquele dia, senhorita Lina havia saído contigo para fazer um breve passeio. Eu estava de conversação com senhora Elsa, e naquele breve instante, o ex-guardião Carlos Augusto, chamando-me, disse-me que gostaria de passear ao meu lado. O jovem Henry faz uma expressão de repugna, enquanto Yara dá procedimento ao seu relato, dizendo: Nossa, naquele instante ele me fez sentir-se muito feliz. Puxa, eu quase não conseguia acreditar que aquilo era realidade. O jovem Henry olha com um semblante fechado para Yara e diz: Queiras dar procedimento ao seu relato, senhorita? Como queira, salteador, sabes que nós dois caminhamos durante muito tempo, até que o Sr. Carlos Augusto decidiu-se fazer uma parada sobre certo ponto, em meio àquelas enormes relvas. Então, nós dois iniciamos uma conversação. Saibas que, repentinamente, Carlos Augusto começou a beijar-me nos lábios, com intensidade. Ele seduziu-me vulgarmente, e quando eu já estava totalmente entregue às suas carícias, o sujeito asqueroso empurrou-me com agressividade. Ora, mas por que o sujeito asqueroso, além de ordinário, a empurraste agressivamente, senhorita? Yara permanece bastante chorosa. Ela, suspirando profundo, diz: Salteador, saibas que eu também fiquei sem entender o proceder daquele idiota. Ele, imediato, disse-me que eu era uma dama vulgar. Eu tentei beijá-lo novamente, mas ele olhou-me com ironia e simplesmente disse que tinha que custear o seu ardente amor. E ligeiramente ele beijou-me novamente com ternura. O jovem Henry olha com expressão de enjoado e diz com voz firme: Senhorita Yara, saibas que eu jamais poderei acreditar que tu custeaste o amor daquele sujeito asqueroso. Salteador sabe que eu estava muito envolvida pelo sujeito, afinal eu acabei envolvendo-me por seus beijos e aceitei, assim, fazer um tratado com ele em troca do seu ardente amor. Senhorita Yara, porventura tu podes dizer-me que espécie de tratado aceitaste compactuar com aquele sujeito para que ele pudesse amá-la ardentemente de uma hora para outra? Yara imediato olha para o jovem Henry e diz com voz meiga: Salteador, sabes que Sr. Carlos Augusto disse-me que estava totalmente enamorado por senhorita Lina e que desejavas muitíssimo o amor dela. Maldito! Henry, neste breve instante, chega a ficar roxo de ódio. Yara segura com carinho no pescoço do jovem Henry e diz: Acalme-se, salteador, e deixe-me prosseguir o meu relato. Henry suspira profundo e diz, tomado de fúria: Senhorita Yara, saibas que eu estou farto desta conversação, portanto queiras dar término às suas palavras, me compreendes? Yara, neste breve instante, se desata a chorar intensamente, pois ela recorda-se do quanto fizera mal para aquele cavalheiro, que apesar de tudo permanecia apoiando ela. Yara sabia que após o término do seu relato, o jovem Henry iria exterminá-la sem piedade. Afinal, ela destruísse o amor dele e com a meiga princesa, para sempre. Ela suspira profundo, enxuga suas lágrimas e ligeiramente pensa em seu íntimo. Este jovem cavalheiro necessita conhecer toda a verdade sobre a história, mesmo que logo após ele decida exterminar-me. Yara olha fixa para o jovem Henry e diz com voz firme: Salteador, saibas que Sr. Carlos Augusto olhou-me com seriedade e disse-me que somente poderia amar-me se porventura eu aceitasse seduzi-lo vulgarmente, para que a senhorita Lina apanhasse nós dois juntos nesse momento, e desta maneira ela o abandonasse como fez. Me compreendes, cavalheiro? O jovem Henry, nesse breve instante, segura novamente com violência o braço da serviçal Yara e diz: Ora, senhorita Yara, saibas que tu és uma dama imunda. Afinal, como podes fazer isso comigo? Eu fui um tolo permitindo que aquele sujeito afastasse-me de minha amada princesa desta maneira tão indigna. Henry imediato solta o braço da serva
Ele sente amargurado, e neste breve instante o salteador chora amargurado, diante da estarrecida Yara, que encontrava-se penalizada, e diz com voz meiga: Salteador, nesse exato instante estou implorando-lhe o seu perdão. Espero que tu possas perdoar-me. Sabes que eu não pude evitar este ocorrido, afinal, eu fui obrigada a seduzi-lo vulgarmente. Ou o senhor Carlos Augusto teria exterminado-me, sem piedade, por eu haver negado-me a custear a minha parte neste tratado. O jovem Henry sente-se muito entristecido e diz com voz embargada: Puxa, como pôde ser capaz de destruir minha vida desta maneira, senhorita? Seria mais prudente para mim haver sucumbido naquela guilhotina. Sua imbecil, tu és realmente uma... Henry, neste breve instante, deixa uma pesada lágrima escorrer de seus olhos, pois tamanha era o seu desespero. Yara, em um gesto rápido, agarra-se a Henry e diz com voz embargada: Salteador, saibas que agora tu já podes terminar-me, pois finalmente eu consegui, ao menos, aliviar um pouco da minha culpa, revelando a vós tudo o que era do meu conhecimento. Afinal, eu sou possuidora de um coração perverso e duro. Por esta razão não mereço mais viver. Henry, neste breve instante, segura levemente nas mãos de Yara. Ele aparentava estar um pouco mais tranquilizado. E diz: Senhorita Yara, porventura tu serias capaz de relatar todas essas coisas à minha amada princesa? Yara, neste breve instante, sente-se mais aliviada ao ver a tranquilidade do jovem Henry e diz: Sim, salteador, eu posso perfeitamente relatar este fato para a nobre senhorita Lina, mas porventura tu sabes para onde eles possam ter ido? Pois a essa altura, senhor Carlos Augusto, já conseguiste tomá-la por esposa, afinal, ele é um sujeito repugno, idiota e asqueroso. Henry, entristecido, diz com voz suave: Senhorita Yara, saibas que eu não me importo com esta possibilidade. Afinal, aquele sujeito poderá haver tomada por esposa. Saibas que eu apenas obtenho o desejo que senhorita Lina tome consciência que eu jamais faltei-lhe com minha fidelidade. Afinal, eu carrego por ela um enorme amor dentro do meu peito, me compreendes? Henry suspira profundo neste breve instante. Ele aproxima-se de sua carroça e a chuta, violentamente, em um gesto de revolta. Yara aproxima-se dele e diz com voz suave: Acalme-se, salteador. Henry diz em um esbravejo: Aquele sujeito asqueroso agiu maldosamente para tirar minha amada princesa de mim. Yara, carinhosamente segurando o braço de Henry, diz com voz calma e ponderada: Salteador, por gentileza, queiras dizer como pretendes reencontrar-se com senhorita Lina? Afinal, esse sujeito disse que faz morada na casa dos seus pais, e essa cidade é gigantesca. O jovem salteador era atento para Yara enquanto disse: Senhorita Yara, porventura, tu não ouviste aquele sujeito mencionar nada a respeito do nome da cidade onde ele encontraste seus pais aqui na Inglaterra? Deixe-eu meditar a respeito disso, salteador, diz a serviçal. A serviçal Yara, após pensar por alguns instantes, logo diz: Acho que estou recordando-me de algo, salteador. Afinal, aquele sujeito asqueroso parece haver mencionado alguma coisa relacionada à cidade de Londres. Henry imediato diz: Senhorita Yara, pois nós dois iremos agora mesmo para a cidade de Londres. E lá procuraremos em todas as moradas até que possamos chegar à presença da nobre senhorita Lina novamente. Yara regala os olhos e diz estarrecida: Salteador, porventura tu estás insano? Afinal, Londres é uma imensa cidade e tens diversas moradas. Talvez os pais de Carlos Augusto possa estar residindo em Castelo. Desta maneira fica bem mais fácil para nós reencontrarmos, sabia? O jovem Henry, neste breve instante, sobe em sua carroça e diz com voz firme: Senhorita Yara, gostaria que tu soubesses que poderás demorar anos e anos, mas nós dois iremos reencontrar a minha amada princesa, e neste dia ela saberá
Com que espécie de cavalheiro estás envolvida? Enquanto isso, Carlos Augusto encontrava-se muito feliz. Afinal, ele havia encontrado seus verdadeiros pais, e neste breve instante o ex-guardião pensa em seu íntimo tomado de emoção. Graças aos céus, consegui enfim separar aquele sujo salteador imundo de minha amada princesa. Em breve eu a tomarei por minha real esposa. Inglaterra, realmente tu és um país onde habita o meu coração. Carlos Augusto permanece a meditar por um vasto tempo, até que sua mãe, a senhora Carmelita, neste breve instante aproxima-se dele dizendo: Meu amado filho, por gentileza queiras chamar vossos amigos, pois dentro em breve nós iremos dar início à nossa ceia noturna, me compreendes? Como queiras, minha adorada mãe, saibas que estou necessitando de algumas aulas a mais para o vosso idioma, pois não consigo compreendê-la com nitidez em algumas palavras, principalmente papai, que expressa-se suas palavras a mim e eu tenho mais dificuldade em compreendê-lo, me compreendes? Carmelita, neste breve instante, sorri alegremente de seu amado filho e diz emocionada: Ora, meu amado filho, saibas que vosso pai também estás necessitando de algumas aulas de francês. Afinal, ele até agora não conseguiste compreendê-lo em vosso idioma também. Portanto, os dois estão empatados. Instantes depois, todos se reúnem à mesa para cearem. A bela princesa Lina havia chorado muito dentro do seu aposento secreto. Lina, durante a ceia noturna, permanecia muito entristecida. Ela pouco conversava com os companheiros de ceia, mas Lina era bem versada no idioma inglês e também falava muitos outros idiomas com perfeição. Carlos Augusto, neste breve instante, inicia uma agradável prosa com seus amigos de ceia, na tentativa de ver sua amada princesa animar-se ao menos um pouco diante da presença dos seus pais britânicos. Ele, todo sorridente, olha fixo para Elsa e diz com voz calma: Senhora Elsa, porventura eu poderei saber o que tu estás achando de nossa nova morada? Elsa sorri enquanto diz: Senhor Carlos Augusto, saibas que nós todos somente temos a agradecê-lo, pois enfim tu conseguiste dar fim a nossas paradas rotineiras por estrada fora. Carlos Augusto sorri com graciosidade. Ele ligeiramente olha para Geraldo Cocheiro e diz: Senhor Geraldo, meu grande amigo e companheiro de viagem, porventura tu concordas com as palavras de vossa esposa Elsa? Geraldo Cocheiro olha com seriedade para Carlos Augusto enquanto diz: meu jovem cavalheiro, tu realmente soubeste como atrair a todos nós para junto de ti. Carlos Augusto, neste breve instante, segura levemente sobre as mãos de Lina e diz com voz meiga: Senhorita Lina, tu estás aparentando estar muito entristecida e distante de todos nós. Porventura não simpatizastes com meus pais ou será algum problema relacionado à vossa saúde? Ou, quem sabe, esta morada? Por gentileza, gostarias que soubesse que, se for algo que eu possa ajudá-la, que passe ao meu conhecimento, pois gostaria muito de fazer parte de tudo o que acontece ao seu redor, me compreendes? Neste breve instante, todos fixam os olhos na entristecida princesa Lina, que ligeiramente olha para o guardião e diz: Senhor Carlos, saibas que tu estás totalmente equivocada, afinal, eu simpatizei-me muitíssimo com os seus pais e também estes possuem uma bela morada, bastante aconchegante. Portanto, o meu real abatimento é devido à minha exaustão, afinal, esta sim foste uma viagem tumultuada, além de insana, me compreendes, cavalheiro?
Carlos Augusto levemente acaricia a mão da meiga princesa enquanto diz: Tens toda a razão, minha querida. Afinal, a nossa viagem não foi muito fácil, portanto, tu fostes uma dama forte e corajosa durante todo o nosso trajeto, e tens o total direito de estar entristecida. Eu a compreendo. Instantes depois, a amiga princesa Lina não havia mencionado a ninguém que eras conhecedora de diversos idiomas. Desta maneira decidiu-se ficar em sigilo absoluto a este. Afinal, os pais de Carlos Augusto jamais poderiam desconfiar que ela era uma legítima alteza real da França. Carmelita, mãe de Carlos Augusto, estava de conversação com seu esposo, o senhor Ernesto. Ela faz uso do idioma inglês, imaginando Carmelita que dentre os presentes à ceia ninguém poderia compreender com perfeição o que ela conversava com seu esposo, sentindo-se totalmente à vontade. A amiga princesa Lina, durante a ceia, permanecia oculta ouvindo a conversação de Carmelita com seu esposo, e esta dizia com voz firme: Querido Ernesto, porventura tu reparastes como essa senhorita plebeia é mimosa, enjoada? Afinal, ela certamente imagina que é semelhante às damas nobres, pois gostaria muito que tu reparaste que ela está esnobando o nosso precioso filho. E ele, o coitado, realmente aparenta estar enfeitiçado de amores por esta. Ernesto, o pai de Carlos Augusto, de imediato olha fixo para Lina e diz com voz ponderada: Carmelita, minha querida esposa, saibas que realmente essa senhorita é muito formosa, além de bela, mas possui um semblante bastante tristonho. Talvez esta menina não esteja com a saúde em boas condições. Acaso tu reparaste que ela, desde que assentaste à mesa, não tocara na refeição? Afinal, é magríssima e tão frágil, não achas? Carmelita ligeiramente olha para Lina e esta imediata finge não estar interessada na conversação destes, que continua a comentarem a respeito, dizendo: Poxa, Ernesto, tu tem razão. Esta senhorita é muito bela e também ela sabe portar-se à mesa como se for uma verdadeira filha da corte, pois alimenta-se educadamente, além de degustar quase nada. Mas, em compensação, a senhora, mãe dela, nossa, és um verdadeiro desastre, em todos os sentidos, coitada, veja a conduta de alimentar-se. Que desagradável. Puxa, meu querido esposo, o quanto essa senhora é horrenda. Observaste a face da infeliz, está toda queimada. Ela, estando à mesa conosco, aparenta ser uma serviçal sem ano junto aos servidores. Que horror! E as mãos dela, toda queimada também. O que será que possa ter ocorrido com esta senhora? Parece que foi açoitada. Lina, depois de haver ouvido estas palavras pouco cordiais expressadas por Carmelita, sente-se mais entristecida ainda. Carlos Augusto, que observava Lina o tempo inteiro, neste breve instante esboça um sorriso expressivo nos lábios e diz emocionado: Minha querida mamãe, Carmelita, pode gentilmente dizer-me o que acha dos meus amigos de viagem e também sobre minha futura esposa Lina? Carmelita sorri com suavidade e diz emocionada: Meu amado bebê, tu nem podes imaginar o quanto eu, juntamente com o seu pai, rogamos a Deus para que este dia chegasse, em que nós pudéssemos estar sentados à mesa reunidos ceando, como uma família feliz. Saibas que finalmente Deus ouviu as nossas preces e tu estás em nossa companhia forte e saudável. Carmelita falava muito bem o idioma francês. Ela conduzia a conversa no idioma francês o tempo inteiro, ao se comunicar com seus convidados. Carmelita, após uma pequena pausa, olha ligeiramente para Carlos Augusto e diz: Meu amado filho, saibas que vossos amigos de viagem também são meus amigos e amigos de seu pai. Me compreendes? Que maravilha, mamãe, diz o ex-guardião. Carmelita, neste breve instante, olha para a princesa Lina e diz: Meu amado filho, saibas que, em relação à sua futura esposa, a senhorita Lina,
Ela realmente é uma dama belíssima e também é possuidora de dotes de alteza legítima, afinal, sabe se portar à mesa como a real dama nobre. Carlos Augusto, com um sorriso expressivo nos lábios, diz alegremente: Sim, mamãe, realmente, senhorita Lina, és minha legítima princesa amada. Lina, neste breve instante, irrita-se profundamente com aquelas palavras expressadas por Carlos Augusto e diz em um esbravejo: Queiras perdoar-me, senhora Carmelita, mas gostaria que seu amado filho soubesse que eu nunca serei uma princesa, principalmente para ele. Todos em imediato arregalam os olhos estarrecido com aquele tom de voz expressado por amiga princesa Lina. Carmelita, totalmente atônita, diz com voz firme: Ora, senhorita Lina, então tu estás desejando dizer-me que não obtens a pretensão de casar-se com meu amado filho Carlos Augusto, é isto? Lina, com um semblante rústico, imediato diz com voz embargada: Senhora Carmelita, saibas que em breve seu filho irás tomar-me por esposa. Saibas que eu farei muito gosto dessa união. Afinal, eu acabo de dizer-lhe que foste um equívoco do vosso filho dizer que eu serei a princesa dele, pois isso jamais será possível de ocorrer. E tens mais: se porventuras eu fosse uma alteza real, vosso filho jamais poderia me tomar em união. Afinal, certamente eu já seria predestinada a um príncipe real da corte. E como és sabedora, senhor Carlos Augusto está muito longe de ser Vossa Alteza, me compreendes? Agora queiram gentilmente conceder-me licença, pois irei recolher-me aos meus aposentos. Estou exaustada. Amiga princesa Lina, em imediato retornas para o seu aposento, totalmente entristecida. Lá estando, ela pensa em seu íntimo. Meu bom Deus, somente senhor Henry poderia ser meu príncipe encantado. Apesar de todo o mal que lhe causastes a mim, jamais poderei arrancá-lo de dentro do meu sofrido coração, que a cada pulsar crama por ele sem cessar. Neste breve instante, Lina se depara com a figura de seu majestoso pai bem à sua frente. Ele a olha fixo e diz: Minha Alteza adorada, saibas que tu errastes quando se precipitastes em seu julgamento, portanto, sofrerás durante alguns anos. E tens mais, peço-te que não se case com este cavalheiro, que contigo estás nesse instante. Neste breve instante, a amiga princesa dá um sobressalto e diz: Papai! Ao levantar-se, a imagem do saudoso pai da meiga princesa desaparece como uma magia. Lina choras entristecida. Logo após, a meiga princesa Lina deita em sua confortável cama e começa a recordar-se de seu amado ser errante, Henri Lou Pessoa. E neste breve instante ela chora entristecida e logo após ela adormece em meio às suas lágrimas cristalinas. Enquanto isso, fazia um vasto tempo que todos haviam terminado de cear. Elsa e Geraldo já haviam recolhidos para o aposento para descansarem da longa viagem. Carlos Augusto permanecia de conversação com sua mãe Carmelita na sala principal. Carmelita estava abraçada ao filho e diz: Meu amado filho Carlos Augusto, gostaria que tu gentilmente disseste-me por que esta enjoada senhorita foste tão rude para contigo quando tu a chamaste carinhosamente de princesa. Carlos Augusto sorri levemente enquanto diz: Mamãe, saibas que senhorita Lina és muito dócil. Ela apenas está exaustada. E também sua mãe, senhora Elsa, sempre a trata com muita delicadeza e mimos. Por esta razão, minha amada senhorita não gosta que nós a igualemos a uma alteza real. Me compreendes? Carmelita acena a cabeça num gesto negativo enquanto diz: Meu querido filho, outra dama no lugar dela ficaria honrada em aparentar-se ser uma alteza real. Carlos Augusto, neste breve instante, segura com carinho as mãos de sua mãe enquanto diz: Minha querida mãe, gostaria muito de pedir a vós que não torne mais a igualar minha amada esposa com as damas nobres
Me compreendes? Pois isto a deixa muito entristecida. Como queiras, Carlos Augusto, saibas que eu prometo a ti que jamais tornarei a igualá-la a uma dama nobre da sociedade. Carlos Augusto, neste breve instante, dá um beijo na face de sua mãe e diz: Mamãe, queiras perdoar-me, mas terei que retirar-me da vossa agradável presença, pois necessito descansar. Subirei aos meus aposentos, pois a viagem foi longa. Quem sabe amanhã nós possamos retomar essa conversação, me compreendes? Ora, meu precioso filho, supostamente que sim, que Deus o guie sempre. Carlos Augusto imediato dirige-se até o seu aposento. Lá estando, ele deita-se sobre sua cama e começa a pensar em seu íntimo com perversidade. Senhora Carmelita e senhor Ernesto, os dois estão imaginando que eu, inocentemente, concedi o meu perdão a vós? Pois estão equivocados, afinal deixaram-me entregue a uma senhora anciã curandeira, totalmente estranha. E esta, com a graça dos céus, criaste-me com maior amor e dedicação, como se eu for um verdadeiro filho do seu ventre. Ha, 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 ha. Carlos Augusto, neste breve instante, sorri, tomado de ironia, enquanto dizem em alto tom: Pois bem, papai, mamãe, terão a surpresa dentro em breve. Saiba que eu irei exterminá-los sem piedade. Primeiramente, irei exterminar o rude senhor Ernesto, depois a dócil senhora Carmelita. Carlos Augusto, nesse instante, assenta-se sobre a cama e continua a meditar com perversidade. Meus irresponsáveis pais, vós terão uma morte rápida, portanto não sofrerão quase nada. Puxa, que maravilha! Depois que eu exterminar esses dois imprestáveis, esta morada será somente de Vossa Alteza, senhorita Lina, e seu amado esposo, que serei eu. Carlos Augusto novamente deita-se sobre a sua confortável cama e diz em alto tom: Nossa, como eu desejo vós, senhorita Lina. Saibas que lhe darei tudo o que vós desejares. E também nós dois juntos teremos muitos filhos adorados, que serão crianças belíssimas e felizes, como o papai e a mamãe. Desta maneira, eu serei o cavalheiro mais feliz que possa existir. Carlos Augusto, depois de muito meditar sobre seus planos futuros, adormece como se fora uma criança inocente. Na manhã seguinte, Elsa, logo após haver despertado de seu gostoso sono, desce as escadas que dão acesso direto à sala. Lá estando, ela se depara com Carmelita, a mãe de Carlos Augusto, e diz, toda sorridente: Bom dia, senhora Carmelita. Carmelita sorri levemente e diz: Bom dia, senhora Elsa. Por gentileza, queiras dizer-me como tu passaste a noite nesta humilde hospedagem. Elsa, com um sorriso expressivo nos lábios, diz emocionada: Senhora Carmelita, saibas que vossa morada é realmente muito aconchegante. Eu, juntamente com meu adorado esposo Geraldo, pernoitamos muito confortáveis sobre o vosso habitar. Senhora Elsa, gostaria de dizer-lhe que estou muito satisfeita em saber que estás gostando do seu novo habitar. Afinal, dentro em breve, as nossas famílias estarão totalmente unidas. Tens toda a razão, senhora Carmelita. Senhora Elsa, saibas que a presença de todos vós nesse habitar nos deixaste repleto de felicidade, eu juntamente com meu esposo. Geraldo Cocheiro, neste momento, aproxima-se das duas e diz: Bom dia, senhora Carmelita. Gostaria de dizer que a maior felicidade vem de nossa parte. Afinal, vós, juntamente com vosso esposo, nos recebeste com os vossos braços abertos. Muito agradecido. A amiga princesa Lina também já havia despertado-se. Ela, descendo as escadas, se aproxima destes e diz: Bom dia a todos vós. Elsa abraça Lina e beija com carinho, enquanto diz: Bom dia, minha doce menina. Geraldo Cocheiro também abraça Lina com carinho, enquanto diz sorridente: Bom dia, minha jovem senhorita Lina. Carmelita ligeiramente olha para Lina e diz, com voz firme e semblante fechado: Muito bom dia, senhorita Lina. Gostaria que tu perdoaste-me por ontem à noite. Saibas que eu poderei assegurá-la que isto jamais tornará a acontecer. Afinal, não pretendo desagradá-la em meus comentários impensados novamente. Me compreendes? Lina ligeiramente aproxima-se de Carmelita
Ela segura nas mãos desta e diz, com voz leve e um sorriso nos lábios: Senhora Carmelita, saibas que não me desagradou em nada. Muito pelo contrário. Saibas que eu agi muito grosseira ontem à noite, e, portanto, deverei desculpar-me contigo. Por esta razão, minha indelicadeza em relação a vós e ao vosso filho, peço-lhe perdão. Carlos Augusto, que vinha se aproximando, ouve aquelas palavras expressadas por sua meiga princesa, imediato diz, bom dia a todos. Todos imediato saudam Carlos Augusto, que levemente segura nas mãos de Lina e a beija com ternura e diz, com voz suave, Senhorita Lina, saibas que não é necessário pedir perdão para mim e muito menos para minha mãe. Todos os presentes arregalam os olhos estarrecido. Carlos Augusto olha com semblante rústico para a Carmelita e diz com voz firme, saibas que minha mãe, sim, obtém o dever de pedir-lhe perdão sempre. Afinal, dentro em breve, tu serás minha real esposa adorada. Lina imediato observa o semblante rosco de Carmelita e diz com voz firme, ora, senhor Carlos, isto é ridículo. Saibas que todas as vezes que eu errar, saberei perfeitamente pedir perdão dos meus atos errôneos. Afinal, eu sempre obtive uma boa conduta de meus pais, me compreendes? Carmelita, mãe de Carlos Augusto, sente-se totalmente desapontada com aquela atitude de seu filho diante de todos os presentes ali. Entristecida, ela permanece em silêncio absoluto. Depois deste ocorrido, vários dias se passaram, formando assim 5 meses e meio. 5 meses e meio que todos estavam habitando sobre a morada de Ernesto e Carmelita. Todos já estavam bem acostumados sobre esta morada. Carlos Augusto, juntamente com o cocheiro Geraldo, já estavam ocupando-se nos afazeres de carruagem de Ernesto. Ernesto era dono de uma frota de carruagem, a qual abastecia toda a cidade. Carmelita, mãe de Carlos Augusto, neste breve instante corre apressadamente pelo corredor, clamando por Lina, que ainda permanecia em seu aposento. Senhorita Lina, depressa. Lina imediato ouve o clamor de Carmelita, abre a porta do aposento totalmente estarrecida enquanto diz, o que houve, senhora Carmelita? Carmelita, com os olhos arregalados, diz, tomado de desespero, Senhorita Lina, estamos em apuros. Saibas que meu amado filho Carlos Augusto, juntamente com o senhor Geraldo, foram para os afazeres de Ernesto. E nesse instante, vossa mãe, senhora Elsa, dará à luz ao seu irmão. Diga-me, querida, o que nós possamos fazer nesta hora? Senhora Carmelita, por gentileza, queiras me dizer onde senhora Elsa encontra-se nesta hora? Carmelita, tomada de desespero, diz de imediato, depressa, senhorita Lina. Saibas que sua mãe permanece no aposento dela, deitada sobre a cama. A coitada está sentindo dores horrendas. Lina apressadamente dirige-se ao aposento de Elsa. Lá estando. Senhora Carmelita, por gentileza, peça para Raquel trazer-me uma cuia com água potável e alguns panos bem limpos, imediatamente. Me compreendes? Como queira, senhorita Lina. Lina, imediato, chega ao aposento de sua mucama Elsa. Lá estando, Elsa realmente estava sentindo dores horrendas. Ela observa a chegada da amiga princesa e diz estarrecida, minha doce menina, é chegada a derradeira hora que vosso irmão virá a este mundo. Lina sorri emocionada enquanto diz, sim, minha amada Elsa, agora queiras acalmar-se, pois eu irei ajudá-la a conceber vida a esta criança. Isso será uma grandiosa bênção dos céus. Me compreendes? Enquanto isso, Henry permanecia na companhia da serviçal Yara. Os dois haviam se tornado bons amigos. Eles ainda permaneciam em acampamentos improvisados, pois todos os dias subiam em sua carroça e saíam à procura do paradeiro da amiga princesa Lina e do ex-guardião Carlos Augusto. No entanto, até o momento, não haviam conseguido nenhuma pista e nenhuma notícia dos seus ex-companheiros de viagem. Nesse instante, o jovem Henry olha para a serviçal Yara e diz, o que está acontecendo contigo, senhorita Yara? Salteador, saibas que é chegada a derradeira hora que irei conceder luz ao meu fruto. Nossa, estou sentindo dores horrendas sobre o meu ventre. Henry imediato apoia Yara e diz, acalme-se, senhorita Yara, pois irei conduzi-la até uma relva macia que existe logo ali adiante, e tu irás dar luz a esta inocente criança, me compreendes? Henry imediato carrega Yara em seus braços fortes e diz, queiras acalmar-se, pois estará em breve com essa linda criança nos braços, jovem futura mamãe.
Yara, apesar das fortes dores que estava sentindo, sorri levemente para o jovem enquanto diz: Salteador, saibas que vós sois um cavalheiro muito bom e gentil, portanto lhe sou muito grata. Em imediato deita-se Yara sobre a relva e aquece água, a faca, apanha panos limpos para poder ajudá-la a dar luz àquela criança que estava chegando. Enquanto isso, Lina auxilia carinhosamente sua adorada mãe postiça. Carmelita, neste breve instante, bate à porta do aposento de Elsa. E Lina ligeiramente abre a porta para esta que diz estarrecida. Senhorita Lina, aqui estão as coisas que tu pediste para a serva Raquel. Muito grata, senhora Carmelita. Carmelita, trêmula, diz com voz embargada. Senhorita Lina, tu realmente obtens o conhecimento de trazer esta criança ao mundo? Lina sorri ligeiramente do pavor de Carmelita enquanto diz com alegria. Senhora Carmelita, saibas que o único que é sabedor deste feito é nosso bom Deus. Portanto, eu apenas irei aguardar que o nosso Pai Celeste diga-me o que deverei fazer para ajudar minha amada Elsa nesta hora. Carmelita encontrava-se incrédula e diz estarrecida. Tens toda a razão, senhorita Lina, portanto eu irei retirar-me nesse exato instante, afinal eu não obtenho a mesma fé vossa, me compreendes? Lina, antes mesmo que Carmelita se retirasse do aposento, Elsa disse com voz suave: Por gentileza, senhora Carmelita, peça para Raquel que venha gentilmente auxiliar-me neste feito. Senhorita Lina, saibas que eu lamento muitíssimo, mas minha serva não é sabedora do idioma francês, portanto será dificultoso para ela auxiliá-la, me compreendes? Lina sorri levemente e diz, fazendo uso do idioma inglês com perfeição, dizendo: Senhora Carmelita, por gentileza, pode chamar a serva Raquel, pois eu sou sabedora desse idioma com perfeição. Que maravilha, senhorita Lina, afinal tu sabes expressar-se muitíssimo bem realmente. Acaso poderei eu saber como adquiriste tal conhecimento? Apesar de todo esse tempo que todos estavam ali, havia aprendido pouco sobre o idioma inglês. Mas estavam se esforçando. Lina já era sabedora por ser uma alteza real. Conhecia vários idiomas, de várias línguas diferentes de vários povos. Carmelita, todas as vezes que se dirigia a eles, se dirigia no idioma francês e assim se tornava fácil para eles a conversação. Lina, após um breve pensar, diz: Senhora Carmelita, graças aos céus, uma boa amiga ensinaste-me, com muito carinho e dedicação, tudo sobre este idioma, até que eu realmente aprendesse com perfeição. Está certo, senhorita Lina. Saibas que depois nós retornaremos esta conversação. Agora sairei à procura de Raquel para auxiliá-la. Me compreendes? Como queira, senhora Carmelita. Lina ligeiramente aproxima-se de Elsa e diz com voz suave: Minha amada Elsa, saibas que necessitarei despila, portanto gostaria que tu ajudaste-me a fazer essa criança chegar ao mundo o mais breve possível, me compreendes? Sim, minha doce menina, tenho esperanças que nós conseguimos ser breve neste feito. A serva Raquel chega para auxiliar Lina, que conversa com ela no idioma inglês. Lina, neste instante, olha para sua amada Mucama e diz: Amada Elsa, agora preste muita atenção. Saibas que quando a dor vier, você tem que ter controle e empurrar essa criança para fora de seu ventre. Elsa tenta, mas não consegue. Lina calmamente ajuda a Elsa a conceber luz àquela criança, dizendo: Minha amada Elsa, por gentileza, esforce-se um pouco mais. Quando a dor vier, eu quero que você empurre essa criança para fora de seu ventre. Eu vou ajudá-la. Neste feito, segure minha mão com firmeza, enquanto eu empurrarei um pouco a vossa barriga. Pressionarei para poder a criança sair. Assim que vier a dor, eu quero que tu faças força e ponha essa criança para fora, minha querida. Elsa regala os olhos e diz, tomada de desespero: Minha doce menina, saibas que a dor horrenda está retornando novamente. Lina sorri emocionada enquanto diz: Minha amada Elsa, saibas que esta é a hora. A hora de soltar esta criança de seu ventre. Vamos, force, minha querida. Neste breve instante, Elsa soa e consegue soltar a criança de seu ventre. Lina imediato apanha o fruto desta em suas mãos e diz, tomada de alegria: Veja, minha amada Elsa, que maravilha!
Seu fruto querido já está sobre minhas mãos e já está entre nós. Afinal, esta criança representa o seu amor junto ao Senhor Geraldo. Elsa, apesar da terrível dor que acabara de sofrer, sorria alegremente ao lado de sua amiga Alteza. Lina, auxiliada pela serviçal Raquel, amarra com um cordão o umbigo da criança e corta, logo após. Lina limpa a criança e faz chorar. Um choro gostoso. Raquel apanha a criança em seus braços e sorri emocionada. Lina, toda sorridente, retorna para junto de sua amada Elsa e desta maneira ela presta maior assistência à sua mucama. Instantes depois, Lina beija carinhosamente a fronte de Elsa enquanto diz: Minha amada Elsa, saibas que já está tudo em perfeita ordem. Porém, estou enciumada, pois tu acabastes de conceber luz a uma belíssima dama. Elsa, neste momento, segura nas mãos de Lina e diz: Oh, minha doce menina, jamais pensei que tu fosses capaz deste feito. Lina sorri enquanto diz: Saibas que foste meu pai que me ajudaste neste feito. Talvez tu possas nem acreditar, mas eu ouço a voz dele nitidamente. Oh, minha adorada, tu és sabedora que sempre será a real dona do meu humilde coração. Sabes que nesse exato instante eu apenas estou concedendo-lhe uma pequena irmã. Esta criança certamente terás vós como um real exemplo de vida, e eu creio realmente que tu ouves a voz do vosso majestoso Pai. Lina sorri totalmente tímida e abraça carinhosamente Elsa e diz com voz meiga: Minha amada Elsa, saibas que estou de brincadeira contigo, afinal eu adorei haver recebido de ti esse maravilhoso presente, sabias? Porventura, minha mãe postiça poderá dizer-me qual será o nome que darás a esta pequenina criança? Elsa sorri graciosamente e diz emocionada: Minha doce princesa, saibas que pensando em ti, esta pequenina receberá o nome de Línia. Lina imediata abraça e beija Elsa com muito carinho e ternura. Enquanto isso, o jovem Henry auxiliava a serviçal Yara a dar luz ao seu fruto. Yara estava repleta de dores. Nesse instante, ela olha para o jovem Henry e diz: Pálida, salteador, saibas que estou sentindo muitas dores. Por Deus do céu, peço, ajude-me. Como queira, jovem senhora, saibas que eu já preparei tudo o que irei necessitar para tirá-la, essa criança, do vosso ventre. Yara, neste breve instante, segura firme no braço de Henry e diz entristecida: Salteador, por gentileza, não continue a chamar-me de jovem senhora. Trate-me apenas de Yara. Desta maneira eu ficarei muito agradecida a ti, cavalheiro. O jovem Henry sorria alegremente ao observar aquela vaidade de Yara, enquanto diz: É, jovem senhora, preferes que eu a trate por Yara ao invés de se tornar uma senhora? É, salteador, sabes que desta maneira tu me farás muito feliz. O jovem Henry sorri alegremente e diz: Yara, saibas que já está na hora de nós dois abrigarmos mais um come e bebe sobre a nossa carroça. Yara sorri levemente enquanto diz: Ora, salteador, não seja tão mesquinho assim. Afinal, esta criança certamente irá saltear castelo para nos ajudar em nossa sobrevivência. O jovem Henry, neste breve instante, sente-se aborrecido com aquelas palavras expressadas por Yara e diz com voz firme: Yara, por gentileza, nem pense em uma sanidade dessas. Saibas que dentro em breve arranjarei um bom a fazer na guarda do castelo dos Paivas Odilon e depois financiarei uma boa morada para nos instalar em definitivo nesta cidade, me compreendes? Yara olha com ironia para o jovem Henry enquanto diz: Nossa, salteador, isto realmente será um grandioso milagre. Yara, apesar das fortes dores que estava sentindo, sorri gostosamente, zombando das palavras do jovem salteador. E logo após ela continua a dizer: Salteador, saibas que já perdi muita água e nesse exato instante as dores estão vindo cada vez mais fortes e consecutivas. É, minha jovem senhora, saibas que este é o momento que tu concederás luz a uma bela criança, e quem sabe esta inocente criatura possas conceder-lhe um pouco mais de responsabilidade nesse seu viver. Yara, nesse instante, segura fortemente sobre o ventre e geme.
Henry imediato diz com voz firme: Vamos, jovem senhora, põe esta criança para fora nesse exato instante. Queira esforçar-se. Afinal, esta posição em que tu encontras-se, estás muito horrenda. Yara, apesar das dores que estava sentindo, sente-se irritada com aquelas palavras expressadas pelo jovem Henry e diz, esbravecida: Está certo, salteador. Saibas que esta criança será posta em suas mãos nesse exato instante. Henry sorri gostosamente e diz com ar irônico: Yara, saibas que já estou aguardando. Vamos, lança essa criança para fora do seu ventre nesse exato instante. Yara, em sua primeira tentativa, solta a criança fora do seu ventre. Henry a segura e diz, emocionado: Que maravilha, Yara! Afinal, tu tiraste sorte grande, pois esta criança és um bravo cavalheiro. Yara, nesse breve instante, encontrava-se empalidecida. Ela olha para o jovem Henry e diz com voz embargada: Salteador, queiras ajudar-me, sabes que eu permaneço sentindo muitas dores em meu ventre. Puxa, estás aparentando até que outro filho sairás desse ventre nesse exato instante. Henry imediato observa que realmente outro fruto estava sendo lançado fora do ventre de Yara. Os olhos dele, nesse mesmo instante, brilham de alegria e ele diz, tomado de emoção: Puxa, que maravilha, Yara! Estás surgindo outra criança abençoada. Ora, isto merece uma boa comemoração. Tu não concordas comigo, salteador? Agora estou arruinada mesmo. Henry sorri alegremente enquanto diz com voz meiga: Dessa vez é uma linda dama, minha jovem senhora. Ha! Jovem Henry sorri, totalmente emocionado e alegre. O jovem Henry cuidadosamente trata de Yara e seus filhos com carinho e amor. Yara olha entristecida para o jovem Henry e diz, salteador: E agora, diga-me, o que eu poderei fazer com estas duas crianças desamparadas sobre os meus braços? Afinal, sou sozinha neste mundo. Henry abraça Yara carinhosamente enquanto diz, Ora, minha amiga vulgar, saibas que tu não estarás sozinha, afinal eu permanecerei a seu lado, auxiliando, até que eu possas enfim reencontrar com minha amada princesa. E este dia somente o bom Deus é conhecedor, me compreendes? Yara, nesse instante, passa a mão levemente sobre a face do jovem e diz com suavidade, Salteador, realmente eu devo admitir que aquela nobre senhorita soubeste escolher muito bem o cavaleiro para enamorar-se. Afinal, tu és muitíssimo precioso. Henry sente-se tímido e ligeiramente ele afasta-se de Yara e diz com voz suave, Yara, que nome tu dará a estes dois pequeninos? Saibas que o cavalheiro receberá o nome de Éricles, e a pequena dama será chamada Liuna, em homenagem a ti e sua amada princesa. Henry sorri graciosamente e diz com alegria, Nossa, quanta honra para com o imundo salteador, Yara, não achas? Neste breve instante, Yara sente-se entristecida e diz com voz embargada, Henry, meu amigo, queiras perdoar-me, afinal eu causei muito mal a ti durante toda a nossa insana viagem, me compreendes? Henry, neste breve instante, aproxima-se de Yara novamente e diz com semblante rústico e voz séria, Puxa, enfim, tu conseguiste chamar-me de Henry. Pequeno Erix, pequenina Liuna, isto é um verdadeiro milagre. Yara sorri gostosamente do jeito travesso de Henry. Logo após uma pequena pausa, ela diz, Queiras acalmar-se, salteador, afinal, isso não foste um milagre, saibas que fosse apenas um enorme tropeço. Henry sorri alegremente acompanhado de Yara. O cocheiro Geraldo havia sido notificado sobre o nascimento de sua filha Línia. Neste breve instante, Geraldo regressa às pressas para o seu habitar, totalmente emocionado para ficar ao lado de sua amada esposa Elsa e também estava ansioso por ver sua pequena filha Línia. O cocheiro Geraldo, logo ao regressar, se depara com Lina e diz emocionado, Oh, minha jovem senhorita Lina, por gentileza, diga-me onde encontra-se Elsa nesse exato instante. Lina sorri graciosamente e dá expressão desesperada do cocheiro e diz, Acalme-se, senhor Geraldo, pois minha amada Elsa está muito bem. Saibas que ela, nesse exato instante, estáis repousando em seu aposento, ao lado de sua graciosa filha, que acabara de nascer. Geraldo, trêmulo de emoção, diz com voz embargada,
Oh, meu bom Deus, saibas que sou muito grato a vós, afinal neste dia tornei-me um cavalheiro mais contemplado de felicidade que possas existir nesse universo. Lina sorria alegremente ao observar aquela tamanha alegria nos olhos do cocheiro. Neste breve instante ela diz com voz meiga: Muitas felicidades, senhor Geraldo. Jovem senhorita Lina, por gentileza, eu poderei ver minhas adoráveis damas apenas por um instante? Lina carinhosamente abraça o cocheiro e diz: Ora, senhor Geraldo, supostamente que sim. Espero que tu consigas conter-se diante da sua amada Elsa e, por gentileza, queiras ao menos apanhar sua pequenina filha nos braços. Afinal, ela está insana para conhecer o papai dela, me compreendes? Eles sorriem alegremente. Geraldo, o cocheiro, tomado de emoção, ligeiramente se dirige